A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a dor do processo. O famoso processo, todo mundo passa por esse processo. Pra que passar por esse processo, meu Deus? Pra que passar por tanta dor, tanta humilhação, tanta tristeza, angústia no coração? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que essa é a pergunta que a gente mais faz durante o processo. Por que, meu Deus, tudo isso está acontecendo? Qual o propósito de tudo isso? Por que eu não consigo mais ser quem eu era antes? Por que eu não consigo mais sentir a Tua presença muitas vezes? Por que o Senhor não fala mais comigo? Por que o Senhor não me ouve? Por quê? Por quê? Por quê? É num processo que a gente mais questiona a Deus e menos entende o porquê de cada coisa acontecer em nossa vida. É no processo que o Senhor começa a nos lapidar para nos deixar da forma que Ele quer, no formato que Ele quer, no formato que Ele irá nos usar. Porque muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a obra de Deus, mas ainda não estamos preparados. E a gente acredita que a partir do momento que a gente diz: Eis-me aqui, Senhor, pode me usar? De um dia para o outro, ele já está pronto. O Senhor já vai começar a fazer as coisas acontecerem em nossa vida, já vai começar a nos usar. Nós já vamos começar a cantar, a pregar, levar a palavra, fazer a vontade de Deus. Só que muitas vezes não é assim, não é da noite para o dia, porque nós somos seres humanos. Nós temos muitos defeitos, nós temos muitas falhas que o Senhor precisa corrigir antes de nos entregar para o mundo, né? Antes de cumprir o ID dele em nossa vida, a gente precisa ser preparado para isso, porque a vida espiritual demanda muito além daquilo que a gente pensa. Não é um simples fazer a vontade de Deus, envolve muita coisa. O mundo espiritual, ele é complexo, ele precisa de uma preparação. E Deus sabe disso. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, ele vai começar, antes de nos entregar, de nos enviar, ele vai começar a fazer a obra na gente. Quando a gente diz eis-me aqui, a gente tende a pensar que o Senhor vai nos pegar e já nos enviar para, fazer a diferença na vida das outras pessoas. Só que não. Primeiro ele faz a diferença em nossas vidas, para depois nos enviar para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E aí a parte dolorida que a gente não espera. E o processo de Deus, ele é dolorido mesmo, porque é quando o Senhor começa a mexer na nossa estrutura, na nossa preparação para nos deixar da forma que o agrada. É quando ele começa a tirar as nossas imperfeições aos poucos. Ele vai nos limpando, tirando o pecado, aquele pecado de estimação que a gente muitas vezes nem sabe que é pecado, nem sabe que está desagradando a Deus, mas está. Então é nesse processo que o Senhor começa o processo de purificação. Os israelitas ficaram 40 anos no deserto passando por esse processo para aprenderem a confiar em Deus, para aprenderem a não murmurar, para aprenderem a tratar o Senhor Deus como o único Senhor e tirar todas aquelas crenças que eles tinham do Egito, que eles trouxeram do Egito. Então foi um processo de lapidação de 40 anos. Então, nós não somos diferentes, entendeu? Muitas vezes a gente fica no mundo um tempão e a gente começa a pegar características do mundo, a gente começa a ter pensamentos mundanos, sentimentos mundanos. E o fato de tomar a decisão e querer viver para Cristo não vai automaticamente nos preparar para isso, entende? Por isso nós precisamos passar pelo processo de Deus. É quando ele começa a nos lapidar e nos deixar da forma que ele quer. É quando ele começa a nos moldar e a nos preparar para o propósito. E é aquela fase que dói, que machuca, que a gente fica angustiado, achando que tá sozinho. Parece que Deus esconde o rosto, né? E a gente fica se sentindo meio perdido, meio só. Só que na verdade não, o Senhor sempre está do nosso lado. A gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, a gente acredita estarmos sós, mas não, Ele sempre está do nosso lado.
Se a gente começar a entender isso, que mesmo na dor, na angústia, na dificuldade, o Senhor está ali do nosso lado, pronto para nos ouvir e nos livrar no momento certo, a gente vai começar a passar o processo de uma forma mais leve, porque apesar de se sentir só, nós vamos saber que não estamos sós, que Deus está nos vendo. E Ele sempre vai estar ali para prover, para nos ajudar, para nos guiar, para nos preparar e nos capacitar. E no momento certo, na hora certa, quando a gente estiver prontinho no formato que Ele quer, Ele vai nos livrar desse processo. A gente vai começar a enxergar o novo de Deus em nossa vida e a gente vai voltar a ter fé, a ter confiança. E a gente vai começar a renovar as nossas forças, porque Deus é fiel. O processo não é eterno. E não se esqueça que no deserto também há providência. O fato de você estar num processo não significa que você está só. O fato de você estar num processo não significa que você está desamparado. O fato de você estar num processo não significa que Deus te esqueceu. O processo é para te preparar. O processo é para te capacitar para aquele lugar que Deus quer te colocar. Não pensa que esse lugar é eterno, não. Esse lugar é passageiro. O deserto é lugar de passagem. E não esqueça que no deserto é lugar de providência. Mesmo com tanta dor, com tanta angústia, saiba que o Senhor está do seu lado. Ele te contempla, Ele te vê. Está pronto para te livrar, porque essa dor é passageira. Essa dor não é o seu ponto final. Comece a olhar para frente agora, comece a olhar diante de você, comece a enxergar a terra prometida. Fala, não, eu tô no deserto, mas aqui é meu lugar de passagem. O meu destino é a terra prometida. Eu não vou continuar nesse lugar. Eu vou sair daqui ainda mais forte, mais preparado para fazer a obra de Deus, para a obra de Deus se cumprir na minha vida de uma forma perfeita, porque Deus é perfeito. Então, Senhor, cuida de mim, me prepara nesse momento. Eu estou disposto a fazer o que é teu. Então faça o que for necessário para me preparar para o propósito. Comece a entender que isso é a preparação de Deus para a sua vida, que é o seu processo e não o seu ponto final. Você vai entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E você vai começar a aceitar esse processo de uma forma diferente. E ele vai doer um pouco menos, porque passar pelo processo é difícil, mas passar pelo processo sem entendê-lo é mais difícil ainda. A palavra de Deus diz que assim como tu não sabes qual o caminho do vento e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim são as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente costuma querer entender o propósito, o processo, as coisas de Deus, mas a gente não precisa entender. Você não precisa entender, apenas confie, não murmure, não desanime, suporta o processo, que a vitória é garantida. Esse processo vai passar e a sua bênção vai chegar. Isso é passageiro. Fica com essa palavra, guarda isso no seu coração. Esse processo vai ter fim. Essa dor não é eterna. O meu Deus irá me livrar no momento certo. Quando eu estiver preparada, o Senhor vai me livrar. No final desse processo, o Senhor irá te honrar.